Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 421. Não deixe ninguém escapar. Um som penetrante e irritante como metal raspando varreu o ar. O treinador de Aggron pensou que isso impediria Bealtifre de se fortalecer, já que o alcance do ataque de som metálico era amplo demais para ser esquivado por meros movimentos ágeis. No entanto, eles subestimaram a velocidade atual da dança vibratória de Bealtifre. Quando o treinador de Aggron percebeu o que estava acontecendo e deu a ordem, além do tempo que Aggron levou para realmente usar o som metálico, Bealtifre já havia completado a dança vibratória, e sua aura sofreu uma grande mudança. Imediatamente depois, um fio de seda foi cuspido e, usando as rápidas correntes de ar, formou instantaneamente um casulo ao redor de Bealtifre enquanto se fechava lá dentro. Com um zumbido, o som metálico passou rapidamente e o casulo foi cortado por duas lâminas de vento, revelando Bealtifre mais uma vez. Ele casualmente bateu suas asas, enviando um vento prateado em direção a Aggron. Use esporo atordoante. Terrance deu a próxima ordem. A habilidade demonstrada no concurso Pokémon agora poderia ser perfeitamente aplicada em combate real. As expressões de espanto do público mostraram o quão incrível era ver um casulo formado por fios de seda usados para se defender contra som metálico. O ponto-chave foi que Bealtifre completou tudo isso em uma velocidade espantosa, sem deixar espaços para que alguém notasse qualquer pausa em seus movimentos. Parecia que Bealtifre havia dominado a arte de fazer transições perfeitas entre os movimentos. Vento prateado passou rapidamente. Dado o tamanho e a velocidade de reação de Aggron, desviar era simplesmente impossível. O treinador de Aggron parecia tenso, incapaz de pensar em uma contramedida naquele breve momento. Felizmente, Aggron enfrentou o vento prateado de frente sem sofrer danos significativos, talvez nem mesmo danos leves. Este vento prateado era apenas um subproduto da dança vibratória de Bealtifre e uma reutilização da energia restante. Seu poder ofensivo era muito reduzido em comparação a um vento prateado direto e totalmente executado. Abandonando qualquer tentativa de conter o vento prateado, o treinador de Aggron se concentrou inteiramente no próximo movimento de Bealtifre, atordoar esporo. Use tapa de lama para bloquear o esporo atordoante. Os esporos atordoantes espalhados por Bealtifre se misturaram ao vento, soprando em direção a Aggron como um riacho fluindo. Depois que o treinador de Aggron emitiu o comando, sua expressão mudou de repente. O pó atordoante distribuído ordenadamente foi imediatamente destruído por uma rajada estranha depois que Aggron arremessou a lama. No momento seguinte, os esporos encheram o ar, densos e caóticos. No entanto, não era isso que preocupava o treinador de Aggron. Sua expressão mudou porque, depois disso, parecia que o pó atordoante estava sendo manipulado pelo vento, ganhando inúmeros padrões possíveis de movimento. O ataque de lama de Aggron era totalmente incapaz de bloquear os inúmeros esporos que se espalhavam e se reformavam à vontade. Agora fogo, uma luz branca brilhante rasgou o ar, ao ver o agressivo pó atordoante se aproximando. O treinador de Aggron inicialmente planejou ir com tudo e suportar o pó atordoante novamente enquanto usava um movimento poderoso para atacar Bealtifre diretamente, na esperança de arriscar. No entanto, ele não esperava que Bealtifre, após completar o pó atordoante, já tivesse iniciado uma nova rodada de ataques. Não se fosse esse o movimento, então tanto ele quanto Aggron estavam pelo menos 2 passos atrás do ritmo de Terrance. Se você for um passo lento, todos os passos seguintes serão mais lentos. Carregando energia intensa, o raio solar desceu do céu, mostrando que Bealtifre estava acumulando energia há algum tempo. Com suas antenas balançando suavemente, Bealtifre dançava graciosamente pelo ar, acompanhado por um estrondo retumbante. Bum! Embora 4 meses tenha sido um curto período de tempo, foi o suficiente para Terrance compensar um pouco a falta de poder explosivo de Bealtifre e, ao mesmo tempo, melhorar ainda mais suas habilidades de coordenação. O raio solar, impulsionado pelo dança vibratória, causou uma onda de choque massiva. Aggron do lado oposto nem teve chance de lutar antes de ser atingido diretamente no rosto e derrubado completamente. Estrondo. O corpo pesado caiu no chão, e Terrance e Bealtifre sabiam que o resultado já estava decidido. Aggron não pode lutar então. Scarlet anunciou o resultado, e Aggron foi chamado de volta por seu treinador. A sala ficou em silêncio mais uma vez. Isso é realmente, não importa qual Pokémon ele enviasse, a força deles era assustadora. Até mesmo o mero Bealtifre, um Pokémon comumente encontrado em Hoenn, foi treinado a um nível tão incrível. Por um tempo nenhum desafiante se apresentou, mas depois que Scarlet os incitou, um treinador finalmente apareceu na arena. O resultado não foi nenhuma surpresa. Eles também perderam. Então Bealtifre rapidamente derrotou outro Pokémon do treinador. Apesar de sua força decente, comparável ao Aggron anterior, eles ainda não eram páreo para Bealtifre. Com isso, Bealtifre conquistou uma tripla vitória, deixando muitos treinadores observadores sem palavras. Naquele momento, Terrance foi subitamente atraído para uma comoção próxima. Acontece que Arcanine, após receber tratamento rápido da enfermeira Joy, havia recuperado sua resistência e retornado. Quer lutar de novo? Muito bem. Terrance avaliou a condição de Arcanine. Embora não estivesse em sua melhor forma, graças à carapoção e ao tratamento de Chansey, não estava longe da força total. Dado o estilo de luta de Arcanine, ter um pouco menos de resistência não fez muita diferença. Assim como Galad, Arcanine se especializou em estratégia de nocaute de um golpe. No entanto, enquanto Galad dependia de ataque surpresa, a força de Arcanine estava em sua explosão de poder avassaladora e instantânea. Nesse caso, a menos que o oponente seja alguém do nível de Bravely, Roshane ou um dos concorrentes da Liga dos Campeões, ainda deve ser fácil de lidar. Bealtifre, faça uma pausa por enquanto. A seguir, Arcanine.
Embora tenha lutado apenas uma vez, Arcanine, apesar de ter gostado da luta, ainda tinha fogo em seu coração, incitando-o a lutar ainda mais. Uma batalha não foi suficiente para satisfazê-lo depois de 4 longos meses de treinamento. Golem contra Arcanine. Após a batalha anterior, o estilo de luta de Terrance ao enviar Arcanine já havia sido descoberto. Houve alguns treinadores que tentaram enviar Pokémon pesados como Golem, esperando usar sua vantagem de tipo e peso para suprimir Arcanine. No entanto, os resultados provaram que não importa o quanto eles calculassem, diante da força absoluta, eles não poderiam mudar o resultado. Na arena, o próximo oponente de Terrance parecia tenso. Velocidade extrema, bombardeio de chamas. Terrance raramente julgava mal o nível de treinamento do Pokémon do seu oponente. Sua experiência como criador permitiu que ele avaliasse rapidamente a força aproximada do Pokémon do seu oponente num piscar de olhos. Fosse pelo seu estado de crescimento, aura, físico ou estrutura física, todos esses fatores serviram como critérios para Terrance avaliar sua força. Claro, Terrance não era infalível. Isso só se aplicava quando os Pokémon oponentes eram aqueles com os quais ele estava familiarizado. Se o oponente enviasse Pokémon únicos de regiões como Nova, Kalos ou mesmo Alola, a experiência de criador de Terrance seria menos eficaz. Além disso, contra Pokémon criados usando métodos especiais, ainda havia uma chance de Terrance julgá-los mal. No entanto, isso quase nunca acontecia quando ele estava enfrentando treinadores da mesma faixa etária. Essa habilidade de avaliar o nível de treinamento do Pokémon do oponente também deu a Terrance um ponto de referência sobre quanto poder de seu Pokémon ele deveria conter. Durante as batalhas. Estrondo. A figura de Arcanine ficou borrada e após uma onda de chamas, desapareceu instantaneamente, transformando-se em uma sombra de fogo que se chocou contra Golem, virando-o. Mesmo com a alta defesa de Golem, o poder explosivo e o impacto eram demais para suportar, e isso sem que Arcanine sequer usasse atrocidade. Incrível! A multidão de treinadores não pôde deixar de expressar sua admiração, maravilhados com a força que Arcanine ainda tinha para liberar tanto poder. Sem que eles soubessem, depois de derrotar Golem, Arcanine derrotou outro oponente. Capítulo 422, o fim. Neste momento, entre os desafiantes que inicialmente se levantaram, apenas 3 permaneceram. Durante esse tempo, Terrance não sofreu uma única derrota e após lutar contra esses 3, Terrance foi capaz de confirmar a força deles, muito inferior à de Bravely e outros. Miss Magius e Casfor subiram ao palco novamente para suas respectivas batalhas e finalmente, todos os desafiantes que se levantaram primeiro foram derrotados. Ninguém mais? Terrance olhou para cima e percebeu que a cerca de uma dúzia de pessoas que se levantaram primeiro e não conseguiram esperar na fila foram todas derrotadas. Terrance chamou Casfor da arena e enviou Altaria mais uma vez. Preocupado com a possibilidade de um poderoso e oculto treinador entre os desafiantes, Terrance havia deliberadamente conservado a resistência de Altaria, o membro mais forte de sua equipe em força geral. Tendo descansado até agora, a força de Altaria havia retornado ao seu auge. Ao ver Terrance enviar Altaria, os lábios de muitas pessoas se contraíram. Era evidente que aqueles confiantes em sua força já tinham se adiantado. Já que todos tinham sido derrotados, era provável que os desafiantes restantes também não fossem páreo para Terrance. Olhando para o majestoso e elegante Altaria, muitas pessoas já haviam adivinhado a intenção de Terrance. Esse era claramente seu trunfo. Isso é, ele não está planejando deixar ninguém escapar, está? Do começo ao fim, Terrance estava meticulosamente garantindo a resistência e a condição de cada Pokémon que ele enviava. Somente quando um Pokémon conseguia manter pelo menos 80% de sua força, Terrance permitia que ele continuasse lutando. Sua abordagem era clara. Terrance não queria perder, nenhuma vez. Portanto, em todas as batalhas, apesar do número limitado de Pokémon à sua disposição, ele sempre priorizou a estabilidade e se recusou a se colocar em uma posição arriscada. Se um Pokémon ainda pudesse atuar com mais de 80% de sua força, mas perdesse, Terrance não se sentiria muito arrependido. Se um oponente tivesse esse nível de força, ele ganharia seu reconhecimento. Há mais desafiantes. Scarlet gritou. Como se viu, ainda havia desafiantes. Tendo vindo até aqui, eles não estavam dispostos a ir embora sem nem mesmo desafiar. Embora soubessem que não tinham força suficiente, alguns ainda se apresentaram para desafiar Terrance. Na primeira batalha de Altaria, com uma única garra de dragão, Sceptile foi derrotado. Na segunda batalha, com um único pulso de dragão, Svaloth foi destruído. Na terceira batalha, com um único sopro do dragão, Victreebel foi queimado e perdeu sua capacidade de lutar. Na quarta batalha, com um golpe em Torqual, o chão se abriu. Na quinta batalha, nenhum treinador poderia forçar a Altaria de Terrance a usar Dança do Dragão ou liberar trunfos como Investida do Dragão e Meteoro do Dragão com força total. As vitórias sucessivas de Altaria consolidaram o domínio de Terrance, fazendo-o brilhar intensamente. Ninguém mais vai se apresentar? Finalmente, depois de 3 minutos, nenhum outro treinador se apresentou para desafiar. Na silenciosa sala de batalha, onde até mesmo a respiração podia ser ouvida, apenas Terrance e Altaria permaneceram na arena. Eu me pergunto como ele conseguiu ficar tão forte, Roxane murmurou suavemente. Muitos outros compartilhavam o mesmo pensamento. De fato, o começo humilde de Terrance contrastava fortemente com sua força atual. Sua ascensão foi tão rápida que eles não sabiam como expressar seus sentimentos sobre isso.
Parecia que desde que ele ganhou o título de top coordenador, o potencial de Terrance tinha irrompido. Não muito tempo atrás, o ponto de partida de Terrance era muito pior do que o da maioria das pessoas presentes, ficando para trás sabe-se lá quanto. Tomemos como exemplo a líder de ginásio Roxane do ginásio Rusboro. Esta jovem líder de ginásio estudava conhecimento Pokémon há não menos tempo que Terrance e havia alcançado um sucesso significativo. Caso contrário, ela não teria ganhado o título de o aluno de honra amante do rock. Mas sua força ainda não era páreo para Terrance, e somente o próprio Terrance sabia o motivo disso. Um ambiente de crescimento confortável e amplos recursos naturalmente forneceram conveniência para a maioria das pessoas. No entanto, para treinadores como Roxane, que vieram de boas origens, isso também levou à falta de urgência. Terrance, por outro lado, tinha objetivos claros. Ele sabia o que queria fazer e o que desejava. Ele não apenas aproveitou ao máximo seu tempo, mas também aproveitou todas as vantagens que tinha, transformando-as em recursos para alimentar seu crescimento. Essa experiência não só lhe deu uma força muito maior do que a de seus colegas, mas também ampliou seus horizontes, deixando 99% de sua faixa etária para trás. O crescimento de força de Terrance foi explosivo. 4 anos acumulando conhecimento de criador podem ter significado que ele não mostrou melhora óbvia em força no começo, ou mesmo enquanto viajava. Mais 2 anos de estudo avançado na Academia da Coroa similarmente não permitiram que Terrance aumentasse a diferença com seus pares. Ele até ficou para trás de alguns indivíduos excelentes. Mas quando todo esse potencial acumulado finalmente explodiu, Terrance conseguiu uma reviravolta completa. Sua profunda exploração do conhecimento de criadores lhe rendeu inúmeras oportunidades. Sua pesquisa em concursos Pokémon não só permitiu que ele atingisse objetivos específicos, mas também trouxe vários recursos que ajudaram a liberar o potencial de seus Pokémon e aumentar significativamente sua força. Se ele tivesse nascido em uma família melhor, vovó Arlan, a mais velha presente, sentiu-se profundamente emocionada ao ver as mudanças pelas quais Terrance havia passado. Se Terrance tivesse crescido em uma família feliz e abastada, ele talvez não tivesse trabalhado tanto para mudar seu destino. Agora Terrance estava recebendo uma atenção que a maioria dos treinadores não conseguia alcançar, mesmo depois de uma vida inteira de esforço. Dito isso, as duas circunstâncias não podiam realmente ser comparadas. As circunstâncias de cada um eram diferentes. Não havia e se nem havia espaço para arrependimento. No mínimo, Terrance havia conseguido. Entre os 100 ou mais treinadores presentes, não importava como se sentissem, nenhum deles tinha mais reclamações. Ninguém mais duvidava da força de Terrance. Esse tipo de reconhecimento sem dúvida aumentaria ainda mais a fama de Terrance, tornando-o conhecido em Hoenn. Havia muitos treinadores de base, mas nenhum podia confiar puramente em suas origens humildes para atingir tais alturas. Terrance entendeu isso bem. Ele tinha benfeitores, pessoas que transmitiam conhecimento e pessoas que resolviam suas dúvidas. Ele também tirou vantagem de muitos fatores externos. Sem eles, atingir suas realizações atuais teria sido um mero sonho. No entanto, isso não é motivo para se envergonhar. É também um reflexo da própria capacidade. Nesse caso, vamos concluir os desafios de hoje. Deste dia em diante, o ginásio de Falarbor está oficialmente aberto. Vocês são todos bem-vindos para vir e desafiar novamente, disse Terrance. No entanto, nas batalhas de ginásio ele não iria mais com tudo assim. Quando o ginásio Falarbor ficou completamente silencioso, ninguém sabia dizer exatamente que horas eram. Em um momento tão digno de comemoração, era natural ter uma grande refeição. As pessoas da velha Casa Verde se reuniram com sorrisos nos rostos, aproveitando esse momento pacífico e maravilhoso. Entretanto, naquele momento, Ian de repente deu um tapa na testa e rapidamente pegou o comunicador que Terrance havia lhe confiado anteriormente. Irmão Terrance, foi isso que você deixou comigo antes da batalha. Esqueci de devolver para você. Ah, certo, parece que chegou uma mensagem durante esse tempo. Terrance pegou com uma expressão confusa. Após abrir a mensagem, sua expressão mudou sutilmente, e ele finalmente falou com um pouco de frustração. Acabei de assumir o papel de líder de ginásio, mas parece que preciso fazer uma longa viagem imediatamente. Capítulo 423. Indo para a região de Alola. A pessoa que enviou a mensagem foi o Mestre Vitor. Quando Terrance estabeleceu seu ginásio, Mestre Vitor prometeu dar-lhe um presente. No entanto, como Mestre Vitor estava conduzindo uma pesquisa importante longe, na região de Alola, ele não podia perder tempo. O motivo para notificar Terrance era que o presente que Mestre Vitor pretendia dar a ele era um ovo Pokémon. A eclosão de um ovo Pokémon não costuma ser um processo meticuloso. No entanto, Mestre Vitor é uma pessoa meticulosa e acreditava que o melhor ambiente para o ovo Pokémon eclodir era em Alola. Caso contrário, isso poderia trazer alguns efeitos negativos que podem ser prejudiciais ao crescimento do Pokémon chocado. Um ovo Pokémon? Terrance ficou intrigado. Mestre Vitor não mencionou que tipo de ovo Pokémon era, mas provavelmente não era um Pokémon comum. Além disso, como Mestre Vitor era tão particular sobre o processo de eclosão do ovo e até queria que Terrance testemunhasse pessoalmente sua eclosão, estava claro que ele tinha grandes expectativas para este Pokémon. No entanto, Terrance não conseguia entender bem as intenções do Mestre Vitor em presentear o ovo Pokémon, chegando até mesmo a fazê-lo viajar de Hoenn para Alola. Um ovo Pokémon poderia ser realmente tão importante? Independentemente das especulações de Terrance, a viagem para Alola foi confirmada. Ele reservou um voo para Alola para o dia seguinte, e Terrance teve que andar de Altaria pela noite para chegar ao aeroporto. A ilha Ula Ula, a maior ilha da região de Alola, abriga a montanha mais íngreme e fria de Alola, Monte Lanakila. Após recusar o convite da Fundação Aether para ficar, Mestre Vitor chegou à ilha Ula Ula, onde fica o Monte Lanakila. Ele acreditava que esse era o melhor ambiente para o ovo Pokémon em sua posse chocar.
Cidade Mali, uma cidade na ilha Ula Ula, foi onde o mestre Vitor colocou o ovo Pokémon em um hotel. Lá, ele tirou um livro especial. Ele continha informações sobre ultra-bestas e ultra-buracos de minhoca que ele havia compilado enquanto auxiliava a Fundação Aether em sua pesquisa. O garoto em quem eu tinha grandes esperanças no passado cresceu a tal ponto. É hora de tomar uma decisão. Mestre Vitor folheou algumas páginas. Sua pesquisa em Alola o atrasou por 2 anos, e o rápido crescimento de Terrance excedeu suas expectativas. Conforme ele foi ficando mais velho, o desejo de Vitor de passar seu conhecimento se tornou mais forte. Ayan, vamos fechar temporariamente o ginásio por enquanto. Vou deixar a tarefa de explicar para você. Não se preocupe, deixe comigo, Ayan concordou prontamente. Terrance se sentiu bastante impotente. Fechar o ginásio temporariamente no segundo dia após sua abertura foi provavelmente a primeira vez. No entanto, ele deveria conseguir retornar rapidamente, não demoraria muito. Como Scarlet e Ayan atualmente não têm uma licença de treinador, eles não poderiam atuar como líder de ginásio substituto para Terrance. Durante sua ausência, ele planejou que eles se candidatassem a ela. Agora é muito fácil solicitar uma licença de treinador, e até mesmo famílias comuns podem pagar. O sistema de pagamento único anterior foi substituído por um esquema de pagamento de impostos. Qualquer cidadão da liga que tenha pelo menos 10 anos de idade, passe no exame físico de treinador, pague impostos anualmente em dia e possua pelo menos um Pokémon pode se tornar um treinador. Na opinião de Terrance, é razoável pagar impostos, já que as comodidades básicas fornecidas para a conveniência dos treinadores em várias cidades não são gratuitas. Comparado ao método anterior de se tornar um treinador, esta política é mais humana. Pagando impostos por 1 ano e viajando por 1 ano, se alguém descobrir que não é adequado para ser um treinador. Abrir mão da licença de treinador interrompendo o pagamento de impostos não é tão devastador. No entanto, o maior desafio para a maioria das pessoas é adquirir seu primeiro Pokémon como treinador, o que não é fácil. Além de se inscrever na liga, recebê-lo como presente de alguém ou capturar um para você, não parece haver outras opções. Para as crianças da velha Casa Verde, tornar-se treinadores é naturalmente muito mais fácil. Eles não só não precisam se preocupar com Pokémon iniciantes, mas também desfrutam de benefícios fiscais. Isso ocorre porque todos eles podem ser registrados como aprendizes de ginásio no ginásio de Falarbor. Com essa identidade, é incrivelmente fácil para não treinadores se candidatarem para se tornarem treinadores. Além disso, a cota anual de recomendações do ginásio permite um certo período de isenção fiscal. Além disso, você pode parar temporariamente de treinar a pequena Beltifle e outras. Quanto às sementes de folhas de quimera, não as plante por enquanto, espere até eu voltar. Se eles não quiserem ficar dentro das Pokébolas, você pode deixá-los descansar no jardim dos fundos do ginásio. No entanto, fique de olho neles, há certas plantas que eles não devem comer demais. Eu vou te dizer quais são em um momento. Na verdade, o treinamento desses pequenos insetos já havia parado há 2 meses. Eles só fizeram exercícios de aquecimento para evitar que seus corpos enferrujassem e para evitar perder o contato com a batalha. Nos últimos 4 meses, além dos já evoluídos Pequena Beltifle, dos Tox, Butterfree, Beedrill e Vivillon, Surskit também evoluiu com sucesso para Masquerain. Quanto a Pineco e Spinarak, eles também evoluíram naturalmente sem nenhuma surpresa. Entendo, Ayan assentiu repetidamente. Terrance pensou em mais algumas coisas que precisavam ser confiadas a outros. Ele não havia suprimido a velocidade de evolução desses pequenos insetos. Com nutrição suficiente, sua evolução acontecia naturalmente. No entanto, essa era apenas a evolução mais básica. Em termos de força, eles provavelmente estavam no mesmo nível dos Pokémon principais de treinadores comuns que treinaram por 1 ou 2 anos. O aspecto mais desafiador, no entanto, eram, na verdade, suas habilidades de coordenação. Sem a força de alguém no top 10 de uma conferência da liga, tentar suprimir esses pequenos insetos apenas com força não passaria de um sonho. Terrance não havia treinado o poder destrutivo de seus movimentos, focando inteiramente no treinamento baseado em coordenação. Mesmo assim, a posição do ginásio Falarbor ainda deveria ser considerada de nível médio entre os ginásios de Oen. Se Terrance também tivesse treinado o poder destrutivo de seus movimentos, o nível de dificuldade do ginásio provavelmente aumentaria para um nível de pesadelo. Uma última coisa, durante esse tempo, vou deixar Beltifle no ginásio de Falarbor. Se alguém causar problemas enquanto eu estiver fora, lide com isso junto com Beltifle. Se você ainda não conseguir resolver, então vá procurar ajuda da oficial Jane, disse Terrance. Embora Terrance estimasse que essa viagem para Alola não demoraria muito. Se um desafiante impaciente começasse a causar problemas porque não conseguia esperar o ginásio reabrir, ainda seria uma dor de cabeça. Com Beltifle por perto, qualquer um que ouse causar problemas certamente sairá chorando. Ayan riu. A força de Beltifle fez dela uma oponente imbatível para os treinadores que desafiavam o ginásio. Isso não tem jeito. Como você não tem uma licença de treinador, você não pode agir como líder de ginásio substituto, e quaisquer emblemas emitidos não seriam legalmente válidos. Se ninguém verificar, você pode escapar, mas se descoberto, isso diminuiria a classificação do ginásio. O ginásio Falarbor acabou de ser estabelecido, então é melhor não correr esse risco. Depois de fazer todos os preparativos, Terrance se despediu de todos na antiga Casa Verde e foi direto para a cidade onde ficava o aeroporto, levando Altaria e outros 4 Pokémon com ele. Viajar para Alola não é como ir para Canto ou Sino. Alola é muito longe. Somente de avião Terrance poderia chegar lá em um curto espaço de tempo. Capítulo 424. Desafio da ilha. Uau, então isso é Alola.
Depois de 12 horas inteiras, eles finalmente chegaram à região de Alola, vindos de Canto. Ao desembarcar do avião, Soliera, embora se sentindo um pouco mal, estava excepcionalmente lúcida. Eivee, olha, esse lugar é tão diferente de Canto. Ilha Melemele, aeroporto da cidade de Aoli, uma garota de olhos azuis e cabelos ruivos alaranjados abraçou seu Eivee com força, esfregando sua bochecha nele. O Eivee nos braços da garota parecia um tanto letárgico. Eivee, você está se sentindo mal? Soliera observou nervosamente seu Eivee. Suas longas orelhas estavam caídas, e ele parecia completamente apático. Eivee, espere aqui um momento. Vou te levar para o centro Pokémon agora mesmo. Seu Eivee está ótimo. Assim que Soliera entrou em pânico, uma voz gentil veio de trás dela. Ela se virou e viu um garoto com cabelo castanho dourado, mais ou menos da idade dela. Se você observar cuidadosamente seus olhos, orelhas e cauda, não é difícil perceber que ele provavelmente está apenas enjoado. Até os humanos se sentem desconfortáveis depois de ficar tanto tempo em um avião, então é inevitável que Eevee, nascido há menos de 2 meses, também se sinta mal. Soliera ficou momentaneamente atordoada e olhou para seu Eevee perguntando, Eevee, isso é verdade? 3 aviões acabaram de pousar, e o aeroporto está lotado no momento. Correr para o centro Pokémon agora não será fácil. Por que não me deixa dar uma olhada? Posso não ser um doutor Pokémon, mas sou um criador. Terrance sorriu enquanto tirava um frasco de spray vitalizante da bolsa. Com apenas um pequeno spray, o Eevee deve se recuperar rapidamente. Claro, um pouco de descanso também poderia resolver, mas vendo a expressão preocupada da garota, Terrance decidiu dar uma mãozinha, afinal, era só uma questão pequena. Sério? Então vou deixar com você. Muito obrigada. Alegre, Soliera entregou seu Eevee. Terrance o pegou gentilmente, acariciando seu pelo macio e cor de creme. Ele disse suavemente, pequeno Eevee, abra um pouco a boca, e você vai se recuperar em pouco tempo. Segurando Eevee com um braço, Terrance confirmou novamente que era enjoo aéreo. Com a outra mão, ele pressionou lentamente o bico do spray. 3 ou 4 segundos depois, Eevee se animou instantaneamente, saltando dos braços de Terrance para o ombro da garota. Hey, Eevee, você está se sentindo muito melhor agora? Soliera perguntou alegremente ao ver seu Eevee cheio de energia. Obrigado. Soliera levantou a cabeça, prestes a expressar sua gratidão, apenas para descobrir que o garoto que a ajudou já estava indo embora. Ela congelou por um momento. Ei, espera um segundo. Eu nem te agradeci ainda. Terrance, enquanto isso, estava pensando em como chegar à Ilha Ula Ula. Atualmente, ele estava na Ilha Melemele. Embora houvesse alguma distância entre as duas ilhas, ele provavelmente conseguiria alcançá-la rapidamente com a ajuda de um Pokémon do tipo voador, algo que ele já havia perguntado durante o voo. Porém, antes disso, Terrance precisava ir ao centro Pokémon para contatar o mestre Vitor novamente e informá-lo que havia chegado em segurança a Alola. Aplausos. Terrance sentiu um tapinha em seu ombro. Ele se virou e disse, é você. O que quer dizer com, é você? Ufi, ufi. A garota tinha se esforçado muito para alcançá-la. Ela disse, meu nome é Soliera, sou de cidade de Cerulean. Obrigada por mais cedo. Não é nada, só uma coisinha, Terrance respondeu simplesmente. Que tal isso? Deixe-me convidá-lo para uma refeição como agradecimento. Soliera olhou nervosamente para Terrance, preocupada que ele pudesse recusar, tendo vindo para Alola sozinha, embora não tenha sentido muito ao tomar a decisão, estar em um lugar desconhecido. Era inevitavelmente um pouco perturbador estar sozinha. Agora, tendo conhecido alguém que parecia decente, ela decidiu fazer um convite. Mas o resultado? Claro que ele recusou sem hesitar. Se Terrance tivesse vindo para Alola para férias, ele poderia ter aceitado. No entanto, ele precisava se apressar para a Ilha Ula Ula, e tendo acabado de sair do avião, ele não estava com fome nenhuma. Você não vai reconsiderar. Os lábios de Soliera se contraíram. Ela foi rejeitada. Desculpe, estou com pressa, desculpou-se Terrance. Tudo bem então. Os dois se separaram. Depois de um tempo, Terrance percebeu que a garota ainda o seguia. Você está indo para o centro Pokémon, certo? Eu também vou para lá, ela disse, segurando um guia de mapa de Alola. E assim, os dois caminharam juntos em direção ao centro Pokémon da cidade de Aoli. A propósito, mesmo que você não me deixe te pagar uma refeição, não há mal nenhum em me dizer seu nome, não é? Depois de um tempo, Soliera falou. Ele não se apresentou? Terrance pensou cuidadosamente e percebeu que, embora ela tivesse se apresentado, ele não havia dito nada sobre si mesmo. Que grosseria. Desculpe, esqueci. Meu nome é Terrance. Sou de cidade de Falarbor, disse Terrance com um sorriso. Cidade de Falarbor? Região de Canto? Soliera nunca tinha ouvido falar de cidade de Falarbor e perguntou instintivamente. Não, cidade de Falarbor fica na região de Oen, respondeu Terrance, balançando a cabeça. Chegamos ao centro Pokémon. Os dois pararam de conversar. Como tinham acabado de sair do avião e não tinham participado de nenhuma batalha, não havia necessidade de entregar seus Pokémon ao centro Pokémon para aliviar a fadiga. Depois que Terrance mencionou que precisava fazer uma ligação, Soliera sentiu e foi cuidar de seus próprios assuntos. 10 minutos depois, Terrance viu Soliera sentada no sofá, parecendo abatida. Terrance, o que te traz a Alola? Eu tenho alguns assuntos pessoais para cuidar. Você sabia? A Alola nem sequer tem uma conferência da Liga ou uma Liga Pokémon. Pela expressão dela, Terrance podia ver seu desespero. Bem, estou um pouco ciente disso. Terrance respondeu sem jeito. Era verdade que a Alola ainda não havia estabelecido uma Liga Pokémon, então naturalmente não havia uma conferência da Liga. De repente me sinto tão desmotivada. Vim para Alola só para umas férias simples. Soliera resmungou indignada.
Se você for um treinador, talvez eu possa recomendar um rito de passagem, disse Terrance, lembrando-se de algo. Há muitas regiões sem ligas Pokémon e Almia, Fiore, Oblivia e Alola. Mas esses lugares têm suas próprias especialidades locais, explicou Terrance, relembrando o que havia lido sobre Alola em livros. Lembro que Alola tem um rito de passagem único que se desenvolveu de forma independente. Ele substitui os desafios de ginásio de canto e serve como meta para novatos que se tornam treinadores aos 11 anos. O quê? Soliera exclamou surpresa. É chamado o Desafio da Ilha. Terrance sorriu para a garota à sua frente, divertido ao descobrir que ela era uma treinadora com uma personalidade espirituosa que claramente não se contentava com a ociosidade. Correr para perguntar sobre a conferência da liga assim que chegava a um centro Pokémon em uma nova região não era exatamente um bom hábito para uma garota desenvolver. O desafio da ilha, hein? Soliera pensou por um momento e então declarou com determinação. Tudo bem, vou completar este desafio da ilha enquanto estiver aqui. Capítulo 425. Tapu Bulu. A garota diante dele parecia determinada a encontrar algo para fazer. Terrance deu de ombros, mas não tinha nada a ver com ele. Ele estava prestes a ir para a Ilha Ula Ula para encontrar o mestre Vitor. Terrance, você disse antes que é um criador, certo? Soliera não tinha esquecido. Ela nunca mencionou a idade de seu Eevee, mas Terrance apontou imediatamente. 2 meses completamente correto. Da eclosão até agora, seu Eevee tinha apenas 64 dias. Quanto mais Soliera pensava sobre isso, mais espantada ela ficava. Até mesmo sua amiga, que tinha viajado com ela em Canto e estava treinando para se tornar uma criadora, não tinha esse nível de percepção. Sim, é isso mesmo, Terrance assentiu. O rosto de Soliera ficou vermelho brilhante e ela disse, então depois que terminar seus negócios, você poderia vir comigo para enfrentar o desafio da ilha? Terrance. Vendo a expressão confusa de Terrance, Soliera rapidamente acenou com as mãos e disse, é assim, eu tinha uma amiga que era meio que uma criadora. Viajar com ela era muito fácil, seja para comida de Pokémon ou para tratar Pokémon depois das batalhas. Enquanto Soliera continuava até ela sentiu que era estranho. Não se tratava mais de encontrar um parceiro de viagem, era sobre encontrar um cuidador. O que quero dizer é, vendo a explicação cada vez mais confusa de Soliera, Terrance se desculpou. Obrigado pelo convite, mas acho que não ficarei em Alola por muito tempo. É mesmo. Soliera suspirou de decepção. Em seu coração, ela realmente queria viajar com um excelente criador. No começo, ela conseguiu coletar 8 emblemas em seu ano de novata, em grande parte graças à ajuda de seu amigo criador. A maioria dos treinadores comuns não conseguiria coletar 8 emblemas sem pelo menos 2 ou 3 anos de experiência. Mesmo assim, Soliera sabia que sua amiga ainda estava aprendendo a se tornar uma criadora e ainda não era uma criadora oficial. Embora ela só tivesse conhecido Terrance brevemente, Soliera sentiu que suas habilidades de criador poderiam até superar as de seu amigo. Ele poderia realmente ser um criador certificado. Se ela pudesse viajar com alguém como ele, seus Pokémon receberiam cuidados excelentes, e sua força poderia melhorar rapidamente também com sua orientação. Terrance permaneceu em silêncio. Com sua identidade atual, era impossível para ele viajar como um treinador normal, a menos que ele fechasse seu ginásio, mas tudo tinha acabado de entrar no caminho certo. Como ele poderia desistir agora? Além disso, ele tinha apenas 14 anos. Haveria muito tempo no futuro para relaxar. Não havia pressa. Até lá, seria puramente por diversão. Depois que Terrance disse a Soliera que estava indo para a Ilha Ula Ula, ele pensou que os dois iriam se separar. No entanto, Terrance não conseguia entender o que Soliera estava pensando. Então irei para a Ilha Ula Ula também. Quanto ao desafio da ilha, posso começar de qualquer lugar, certo? Não tenho muita certeza, e também não sei as condições para participar do desafio da ilha. Isso é algo que você precisará perguntar por conta própria. Terrance não podia ditar as ações de Soliera, nem se importava com a ideia de viajarem juntos. Para chegar à Ilha Ula Ula, ele podia montar em sua altaria. O que surpreendeu Terrance foi que Soliera também tinha um Pokémon do tipo voador que ela podia montar um Pidgeot. Como as 4 ilhas na região de Alola são relativamente próximas umas das outras, os métodos de transporte aqui são na verdade mais primitivos, montar em Pokémon. Ao longo do caminho, seja em terra, mar ou ar, Terrance testemunhou muitas cenas assim. Parecia que meios tecnológicos de transporte não eram muito populares aqui. A região de Alola é um pouco similar ao arquipélago Laranja, embora seja um pouco maior que este último. Montando sua altaria e com Soliera em seu Pidgeot, os dois voaram na direção da Ilha Ula Ula. A Ilha Ula Ula é a ilha oriental da região de Alola. Não demorou muito para que os dois a alcançassem. Após chegarem à borda da Ilha Ula Ula, eles desembarcaram em uma praia. Esse Pokémon é a altaria, não é? Durante o voo, o vento tornou impossível falar, mas Soliera estava observando a altaria de Terrance o tempo todo. Embora ela não entendesse muito sobre padrões de criação, ela ficou cativada pelo comportamento nobre e elegante de altaria. Como esperado de um criador, até mesmo os Pokémon que ele cria são muito elegantes. Havia muitas pessoas na praia e ao ver uma altaria tão majestosa e elegante, a maioria das pessoas não conseguiu deixar de lançar olhares curiosos para ela. No exato momento em que Terrance e Soliera pousaram na Ilha Ula Ula, um Pokémon com o que parecia 2 chifres de madeira de repente voou da floresta e olhou na direção deles. Se algum morador da Ilha Ula Ula tivesse visto este Pokémon, teria exclamado, Tapu Bulu. Tapu Bulu, conhecido como a divindade guardiã da Ilha Ula Ula, é um Pokémon muito especial. No entanto, o termo divindade guardiã não significa necessariamente que ela protege os humanos.
Na história de Alola, embora Tapu Bulu seja considerado alguém que não gosta de lutar, ele já destruiu habitats humanos após ser desrespeitado ou ofendido. Altaria de repente soltou um grito. O que houve? Terrance olhou para Altaria e perguntou confuso. Altaria olhou para longe e então balançou a cabeça. Então está a ilha Ula Ula, hein? Acabei de ver tantos Pokémon que não existem em Kanto. Soliera disse animadamente. Isso é verdade, e há até subespécies de alguns Pokémon. Terrance também revelou uma expressão curiosa. O ambiente aqui em Alola era tão único que alguns Pokémon da região de Kanto passaram por mudanças significativas na aparência, e até mesmo seus tipos eram diferentes. Eu me pergunto se o ovo Pokémon que o Mestre Vitor está me dando será um Pokémon exclusivo de Alola ou uma subespécie de outro Pokémon, Terrance especulou em sua mente. Depois de pedir instruções para a cidade Mali a alguns transeuntes, Terrance e Soliera partiram. Durante a conversa com os transeuntes, eles também aprenderam como desafiar o desafio da ilha. Porém, primeiro, eles precisam encontrar o Ilha Kauna para obter a qualificação para isso. Nem todos que querem encarar o desafio podem se qualificar para o rito de passagem do desafio da ilha. Até mesmo os treinadores locais acham difícil, e para treinadores visitantes que não demonstraram dedicação particular ao rito de passagem, é ainda mais difícil. Quanto àqueles que completaram o desafio da ilha, eles são raros em toda a região de Alola. Embora o passante tenha descrito isso como muito desafiador, Soliera não se importou. Afinal, ela era uma treinadora que havia participado de uma conferência da liga. Como ela poderia ser intimidada por algo assim? Quanto a Terrance, ele não tinha intenção de aceitar o desafio, então não deu muita atenção a ele. Para chegar à cidade Mali a partir de sua localização atual, eles precisavam passar por um caminho estreito ladeado por florestas. Neste momento, um Pokémon que Terrance nunca tinha visto antes bloqueou seu caminho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426, Pedra Brilhante. Era um Pokémon com uma cabeça rosa e um corpo preto que parecia um ursinho de pelúcia fofo. Terrance e Soliera já estavam no meio da floresta quando viram um Pokémon que nunca tinham visto antes aparecendo de trás dos arbustos, deixando ambos atordoados. Não há informação. Soliera pegou seu Pokédex e percebeu de repente que seu Pokédex não incluía dados sobre Pokémon da região de Alola. Este é Beviar, um Pokémon do tipo normal lutador. Terrance disse. Isso era tudo que ele sabia sobre o assunto. Parece que está nos cumprimentando. Tão fofo, disse Soliera. De fato, eu não esperava que um Pokémon de Alola fosse tão amigável. Embora ele achasse o comportamento de Beviar um pouco estranho, ele não pensou muito sobre isso. Neste momento, Beviar estava acenando ambos os braços de forma amigável em direção a eles. Vendo isso, Soliera deu um passo à frente, querendo tocar Beviar. Baque, bang. Um grito agudo e ensurdecedor se seguiu quando Beviar de repente ficou furioso e quebrou uma pedra próxima em pedaços. Em um instante, as expressões de Soliera e Terrance congelaram. Eles deram um passo para trás, rapidamente colocando as mãos em suas Pokébolas. Não parece um Pokémon amigável, disse Terrance. Está tudo bem. Amigável ou não, deixe comigo, Soliera disse confiantemente enquanto pegava uma Pokébola. Mas antes que ela pudesse jogá-la, alguém gritou. Pare. A pessoa parecia ter vindo da praia também agora. Vendo Terrance e Soliera prestes a lutar contra Beviar, ele disse ansiosamente, não se preocupe, vamos recuar um pouco. O temperamento deste Beviar é realmente muito bom. Contanto que você não empurre, ele não atacará. Embora nem Terrance nem Soliera sentissem qualquer ameaça real de um Pokémon selvagem, eles ainda seguiram seu conselho e recuaram. Com certeza, quando Beviar os viu recuando, ele calmamente retornou aos arbustos. Eu sou o balconista da loja Malazada. Vocês dois são bem azarados. É raro Beviar passar por esse caminho. Tio, o que houve com esse Pokémon? Soliera ainda estava confusa. Terrance também tinha algumas dúvidas. Ele não sabia muito sobre os Pokémon de Alola. O balconista riu e disse, vocês não são locais, são? Na região de Alola, Beviar é considerado um Pokémon perigoso. Acredito que haja uma placa de alerta ao longo deste caminho. Vocês não devem ter notado, certo? É uma coisa boa que o Beviar que anda frequentemente por aqui não tenha um temperamento tão ruim. Caso contrário, ele poderia ter atacado você ativamente, e então você não teria escolha a não ser correr para salvar suas vidas. O balconista suspirou desamparado. Então é assim. Terrance ficou sem palavras. Parecia que ele teria que encontrar tempo para atualizar seu conhecimento sobre os Pokémon de Alola. Desta vez, eles foram enganados pela aparência externa. Soliera permaneceu em silêncio. Pensando em sua ação anterior de se aproximar, ela de repente sentiu uma onda de medo. Se aquela palma tivesse pousado nela. Hehe, vamos lá. Você está indo para a cidade Mali, certo? Eu te levo lá. O tio riu e começou a liderar o caminho. Parecia que ele também estava voltando para a cidade Mali. Naturalmente, durante a jornada, Soliera não ficou parada e continuou a fazer perguntas a ele sobre o desafio da ilha. Você quer participar do desafio da ilha? Isso não é algo fácil de fazer. Quando eu era jovem, eu nem conseguia me classificar. Aqueles que mal se classificaram falharam quase imediatamente, hahaha, disse o tio, coçando a cabeça. Não me subestime. Sou uma treinadora muito forte, disse Soliera confiantemente. Você só precisa obter o amuleto de desafio da Ilha Kauna. No entanto, na Ilha Ula Ula, se você quiser obter o amuleto de desafio da ilha. Enquanto os três caminhavam, o balconista os levou até uma grande árvore. Na árvore, havia um pedaço de um panfleto colado, ou pelo menos era o que Terrance pensava. Procurando pela pedra brilhante, recompensa em dinheiro. O que é uma pedra brilhante? Soliera perguntou. É um tipo de pedra. A condição para obter o amuleto de desafio da ilha na Ilha Ula Ula. Somente aqueles que possuem um amuleto de desafio da ilha podem participar do desafio da ilha. Cada Kauna da ilha define suas próprias condições.
Por exemplo, Ala, o Kauna da ilha Melemele, acredita que apenas indivíduos fortes devem receber o amuleto do desafio da ilha. Os fracos são indignos de uma responsabilidade tão pesada. É por isso que nenhum candidato adequado foi escolhido lá nos últimos anos, e o desafio da ilha não foi realizado. Comparado à obtenção da aprovação do Kauna Ala da ilha, as condições estabelecidas pelo nosso Kauna da ilha Ula Ula Nanu são muito mais claras. O balconista explicou. Um tipo de pedra? Terrance ficou surpreso. Era uma pedra evolucionária ou algum tipo de tesouro especial? No entanto, mesmo que você consiga uma pedra brilhante, não fique muito animado ainda. Embora ela possa ser trocada por um amuleto de desafio da ilha, que lhe dá o direito de participar do desafio da ilha. Se você falhar no desafio, não a receberá de volta. Que estranho rito de passagem. A pessoa que colocou o folheto na árvore oferecendo uma recompensa pela pedra brilhante acabou sendo Nanu, o Kauna da ilha Ula Ula. Embora Terrance não soubesse atualmente o que era uma pedra brilhante, agora que ele tinha ouvido falar sobre isso, ele imaginou que não demoraria muito para descobrir. Tudo bem, já perdemos tempo suficiente. Vamos andando, disse o balconista. Cidade Mali está localizada na parte nordeste da ilha Ula Ula e é a maior cidade da ilha. O estilo arquitetônico local se inclina para uma estética oriental, com uma abundância de bambu adicionando ao seu charme oriental. Além disso, perto do centro da cidade está o Jardim Mali, construído no estilo da região de Joto. Quando Terrance pisou em Cidade Mali, ele descobriu que a infraestrutura local era muito bem desenvolvida. Além disso, ele notou policiais patrulhando as ruas. Aquele velho mencionou antes que há um lugar aqui chamado Biblioteca Mali. Se eu tiver tempo, devo dar uma olhada. Talvez eu possa aprender mais sobre a Lola, pensou Terrance. Eventualmente, Terrance e Soliera se separaram. Ele teve que ir procurar o mestre Vitor, enquanto ela continuava reunindo informações sobre o desafio da ilha. Parecia que obter as qualificações para o desafio da ilha na ilha Ula Ula não era fácil. A garotinha tinha uma expressão preocupada, contemplando se deveria tentar a sorte nas outras duas ilhas além da ilha Melemele e da ilha Ula Ula para ver quais eram as condições para o desafio da ilha. Boa sorte, disse Terrance enquanto se despedia. Com isso, ele foi embora, deixando Soliera olhando para ele com um olhar desamparado. Mestre Vitor, Terrance bateu na porta. Logo depois, um homem idoso e enérgico saiu da sala. Ele parecia estar na casa dos 60. Seu cabelo castanho claro estava bem cuidado, embora sua barba já estivesse ficando grisalha. Já fazia quase 4 anos desde que Terrance e Mestre Vitor se encontraram pela última vez. No entanto, Mestre Vitor sempre ficou de olho no progresso de Terrance, desde seu tempo na academia até seus concursos Pokémon, formatura e sua inscrição no ginásio. Para Mestre Vitor, a jornada de crescimento de Terrance não era segredo. Capítulo 427. Ovo Pokémon revelado. Suas habilidades de criador estão progredindo mais lentamente do que eu esperava. O olhar do Mestre Vitor era intenso enquanto ele examinava Terrance, que parecia um pouco envergonhado. Embora você tenha atingido o nível de criador intermediário, ainda é apenas um padrão bastante comum. Durante uma rodada de interrogatório, Mestre Vitor desenterrou tudo o que Terrance havia feito durante esse tempo. Terrance se sentiu impotente, tendo sido convocado para um teste logo após se conhecerem. Não é porque estive muito ocupado nos últimos 2 anos. Terrance riu sem jeito, tentando mudar de assunto. Reprodutor intermediário aos 14 anos. Mestre Vitor ponderou. Honestamente, era o suficiente. Terrance só precisava dar esse passo por conta própria, e ele estaria mais do que qualificado para herdar o conhecimento do Mestre Vitor como discípulo. Tudo o que restava era que Terrance desse esse passo por conta própria. Embora Terrance não fosse especialista em criação, Mestre Vitor estava ciente do propósito por trás de tudo que Terrance havia feito nos últimos 2 anos. O principal motivo foi o orfanato Velha Casa Verde, de onde Terrance veio. Embora isso tenha atrasado o tempo que deveria ter sido gasto em seu desenvolvimento pessoal, fez com que Mestre Vitor admirasse ainda mais o caráter de Terrance. Se ele fosse alguém que esqueceu suas raízes depois de alcançar algum sucesso, ele não seria digno de herdar seu conhecimento. Quando Mestre Vitor trouxe Terrance para a Academia da Coroa, um lugar repleto de uma vasta gama de conhecimento, ele essencialmente deixou Terrance crescer, por conta própria. Desde o começo, Terrance era um dos candidatos na mente do Mestre Vitor para um discípulo. Com o tempo, ele também avaliou outros indivíduos adequados. No final, no entanto, ele decidiu por Terrance. Embora Terrance não seja especialista em criação e ainda seja apenas um criador júnior, sua taxa de crescimento deixou Mestre Vitor sem palavras. Um coordenador de alto nível, treinador de ginástica e possuidor das habilidades de um criador intermediário, alcançando todas essas honrarias. É preciso dizer que Terrance é um dos raros prodígios que o Mestre Vitor já conheceu. Todas essas pessoas tinham grandes origens ou talento excepcional. Terrance, vindo de uma origem humilde e tendo alcançado tais alturas com apenas um pouco de orientação dele, era alguém que o Mestre Vitor nunca poderia esquecer. Além disso, Terrance agora poderia ser considerado um treinador excepcional. Como um pesquisador com suas próprias capacidades de batalha, Mestre Vitor entendia profundamente o quão vantajoso isso poderia ser durante expedições na natureza. Venha comigo. Embora Terrance já tivesse deixado o Mestre Vitor bastante satisfeito, como um criador top, a questão de aceitar um discípulo era uma decisão importante. E ele ainda precisava testá-lo novamente. Vitor nunca se casou, não teve filhos e dedicou toda a sua vida ao seu campo de estudo. Após sua morte, a maior parte dos ganhos de sua pesquisa seriam devolvidos à Associação de Criadores e à sociedade para beneficiar os treinadores.
mas algum conhecimento crítico precisaria ser passado adiante em particular. Por exemplo, as coisas que ele não havia pesquisado completamente exigiam que alguém continuasse sua pesquisa e buscasse a verdade em seu lugar. Este era um ovo simples colocado em uma bandeja azul, parecendo muito mais simples em comparação ao ovo Svablu que havia sido imerso em fluido nutritivo naquela época. Terrance observou curiosamente. Este ovo Pokémon era de uma cor branco-azulada clara, com padrões pequenos e grandes de 5 pétalas como flores, lembrando flocos de neve. Se Terrance não estava enganado, este era provavelmente o ovo de um Pokémon do tipo gelo. Durante a expedição no Monte Lanakila, ajudei uma equipe de construção que trabalhava em um projeto de grande escala lá. Esse foi o presente deles para mim, disse Mestre Vitor com um sorriso. Originalmente, eu pretendia recusar, mas esse ovo chamou minha atenção. Como ele foi pego pela equipe de construção, decidi ficar com ele. Este é um ovo Pokémon abandonado. A razão para seu abandono é provavelmente porque seus pais são de espécies diferentes. Em Alola, Ninetales e Vulpix geralmente vivem em grupos de 2 a 5, ajudando-os aos outros e coexistindo, tornando-os Pokémon semissociais. Em tais casos, se o amor floresce entre duas espécies diferentes, isso pode causar um bocado de problemas. O Mestre Vitor riu, deixando Terrance sem palavras. Então esse ovo Pokémon era tão importante porque estava de alguma forma relacionado ao seu campo de pesquisa? Espere um momento, Mestre Vitor. Você acabou de dizer que este é o ovo de Vulpix? Terrance percebeu de repente e exclamou. Está certo. Os Vulpix na região de Alola têm um tipo diferente em comparação com aqueles em Kanto, pois eles vivem no nevado Monte Lanakila há muito tempo. Mestre Vitor tirou um livro de sabe-se lá onde e jogou para Terrance, deixando-o ler sozinho. Terrance folheou o índice, examinou-o rapidamente e abriu a página sobre Alola Vulpix. Assim como Mestre Vitor havia dito, a descrição na página correspondia à sua explicação. Em sua região, Vulpix tipicamente habitavam planícies, áreas gramadas perto de vulcões, e eram comuns em Kanto, Johto e Hoenn. Eles também podiam ser encontrados em Unova, embora fossem raros em Sinnoh. Na região de Alola, Vulpix habita montanhas cobertas de neve há inúmeras gerações, o que faz com que sua forma mude em comparação com Vulpix de outras regiões. Terrance olhou para a imagem no livro, sentindo-se encantado. Vulpix de gelo era simplesmente adorável demais. Essa viagem valeu totalmente a pena. Além disso, como não sei qual Pokémon é o pai, não posso preparar um fluido nutritivo adequado. E como o tempo é curto, não há como pesquisar agora. No entanto, preparei suplementos nutricionais especificamente para Pokémon do tipo gelo durante o período de incubação. Eles devem ser perfeitos para Vulpix. Considere-os um presente por se tornar um treinador de ginásio, disse Mestre Vitor com uma risada calorosa. Ao ver o olhar surpreso de Terrance, ele sabia que seu presente era especial. Se ele tivesse dado a Terrance um ovo de Vulpix da região de Kanto, talvez não tivesse tido o mesmo efeito. Mas um Vulpix de gelo, algo que Terrance nunca tinha visto antes, o deixou extremamente animado. A propósito, Mestre Vitor, sobre as condições de evolução do Vulpix de gelo. Terrance de repente pensou em algo e perguntou com um tom confuso. Vulpix de fogo evoluir com uma pedra de fogo. Para o Vulpix de gelo, poderia ser a pedra de gelo. Não tem uma disponível no momento, mas se você ficar de olho, poderá comprar uma em Hoenn, respondeu Mestre Vitor. Você pode prepará-lo mais tarde, quando este Vulpix tiver crescido o suficiente para evoluir. Não, quero dizer, isso tudo é pura coincidência. Terrance rapidamente se aproximou, pegou sua mochila e tirou uma caixa para entregar ao Mestre Vitor. Abrindo a caixa, confuso, uma pedra azul parecida com neve, entrou na visão do Mestre Vitor. Sua superfície é tão cristalina quanto jade e brilha intensamente. Esta é uma pedra de gelo de altíssima qualidade. Mestre Vitor exclamou surpreso. Ele não esperava que Terrance tivesse algo assim. Mesmo com seu status, adquirir uma pedra de gelo de altíssima qualidade exigiria um esforço significativo devido à raridade delas. Parece que minha sorte é muito boa. Terrance disse com um sorriso. Naturalmente, essa pedra de gelo era o presente de congratulações que ele havia recebido de Steven. Capítulo 428. Esmagamento continental. Uma pedra de gelo de alta qualidade, quando usada para a evolução do Vulpix de gelo no futuro, pode desbloquear mais do seu potencial. O Mestre Vitor confiou a Terrance para cuidar dela. Mesmo que este Vulpix de gelo tenha algumas deficiências inatas, esta pedra de gelo pode compensá-las completamente. Ainda falta algum tempo até que Vulpix de gelo ecloda. Pode ser em 1 ou 2 dias, ou em 3 ou 4 dias. Durante esse período, Terrance não planejou ficar ocioso e pretendia visitar a Biblioteca Mali. No entanto, enquanto passava um tempo com o Mestre Vitor, Terrance lembrou que este último estava em Alola há muito tempo e provavelmente sabia muito mais do que ele. Então, ele decidiu fazer algumas de suas perguntas primeiro. Pedra brilhante? Por que você está perguntando sobre isso? Mestre Vitor, ao ouvir a pergunta de Terrance, pensou por um momento e então respondeu. Você conhece os movimentos mais fortes que são transmitidos na região de Alola? Os movimentos mais fortes? Terrance ficou surpreso. Isso mesmo. Em Alola há um movimento chamado Movimento Z, que é muito mais forte do que qualquer movimento Pokémon existente. No entanto, ele também coloca um grande fardo tanto no treinador quanto no Pokémon. Terrance esperou que Mestre Vitor continuasse. E nem todo treinador na região de Alola pode usar o Movimento Z. Teoricamente, apenas aqueles que completaram o desafio da ilha possuem essa habilidade. Assentindo, Terrance disse, eu sei sobre o desafio da ilha, mas o que o Movimento Z tem a ver com a Pedra Brilhante? Onde você conseguiu informações sobre a Pedra Cintilante? Perguntou Mestre Vitor. Vi um aviso de recompensa por coletar pedras cintilantes no meu caminho para cá. Haha, imagino que a pessoa que está oferecendo a recompensa deve ser o chefão desta ilha, certo? Terrance fez uma pausa e disse, sim.
Bem, isso faz sentido. O pré-requisito para usar um movimento Z envolve 2 itens principais, o anel Z e o cristal Z. A razão pela qual as pessoas que completam o desafio da ilha podem usar o movimento Z é que depois de passar por esse rito especial de passagem, elas são presenteadas com um anel Z pelo Kauna. E o material usado para fazer o anel Z é a pedra brilhante. Terrance agora entendia. O motivo pelo qual o Kauna Nanu estava coletando pedras brilhantes era para criar anéis Z. Era altamente provável que anéis Z e cristais Z fossem recursos raros e não pudessem ser distribuídos sem limite, o que aumentava a dificuldade do desafio e as condições de participação do desafio da ilha. Os movimentos Z são realmente tão poderosos? Perguntou Terrance, com sua curiosidade mais uma vez aguçada. Isso depende das habilidades do Pokémon e do treinador que usam o movimento Z. Siga-me e eu lhe mostrarei um vídeo de um movimento Z, disse Mestre Vitor. Tirando um laptop debaixo da mesa, Mestre Vitor o ligou e clicou em um arquivo. Era um vídeo de batalha apresentando 2 treinadores que Terrance não reconheceu, provavelmente treinadores fortes nativos de Alola. Terrance sentou-se ao lado e observou atentamente. De um lado havia um Lycanroc e do outro lado havia um Salazzle. O treinador que estava realizando o movimento Z era o treinador de Lycanroc. Terrance viu o treinador estender o braço, revelando o pulso, onde um item parecido com uma pulseira apareceu. Um anel Z. Terrance viu o treinador acenar rapidamente o braço algumas vezes, e então o anel Z emitiu um brilho ofuscante que conectou o treinador e o Pokémon. No instante seguinte, incontáveis rochas, areia e cascalho começaram a aparecer e surgiram em direção ao céu. Sua velocidade e volume deixaram Terrance pasmo. Finalmente, uma rocha incomparavelmente massiva foi condensada. Terrance engasgou em choque. Algo desse tamanho cobria quase metade da arena de batalha, não é? Bum! A cena mais chocante ainda estava por vir. Quando o movimento Z foi concluído, a enorme rocha desceu de repente, colidindo diretamente em direção ao Salazzle na arena. Diante de um movimento tão massivo e opressivo, Salazzle não conseguiu nem se esquivar. Ele foi diretamente esmagado no chão pela enorme rocha em queda. Um poço fundo. A arena agora tinha uma cratera gigantesca. Embora Terrance já tivesse assistido a muitas batalhas antes, ele nunca tinha visto um movimento causar efeitos tão destrutivos na arena. Mesmo através da tela, Terrance conseguia sentir as intensas ondulações de energia. Ele não tinha dúvidas de que nenhum de seus Pokémon, incluindo Altaria, poderia suportar esse movimento apenas confiando na defesa. Mestre Vitor, esse movimento que destruiu a arena inteira, como é que se chama? Perguntou Terrance, com os cantos da boca se contraindo. Droga, isso é praticamente trapaça. Esmagamento continental. O que? Esmagamento continental. É um nome tão simples, comentou Terrance. Quando você aprender os nomes de outros movimentos Z, você vai achar que isso não é nada, disse Mestre Vitor misteriosamente. Tudo bem, mas se todos os treinadores em Alola que concluírem o desafio da ilha puderem usar movimentos como esse, isso não seria assustador? Terrance nunca havia lutado contra um treinador de Alola antes, mas ele conseguia imaginar o quão terríveis os treinadores de Hoenn se sentiriam se enfrentassem o movimento Z. Isso é basicamente trapaça. Terrance repetiu o pensamento novamente em seu coração. Vou lhe mostrar outro vídeo, disse Mestre Vitor de repente, como se tivesse pensado em algo. Imediatamente depois, ele abriu uma nova pasta. Terrance viu o nome do arquivo, que parecia incluir a palavra Totem. O vídeo abriu com uma cena de uma caverna em uma montanha, presumivelmente localizada dentro de uma floresta. Enquanto Terrance continuava assistindo, ele viu um Pokémon que era familiar e desconhecido, Rattata. No entanto, era a forma Alola de Rattata, que era bem diferente do Rattata encontrado em Hoenn. Primeiro, seu corpo era preto, e a cor de sua barriga era próxima do marrom amarelado. Além disso, tufos fusiformes de pelo especial cresciam nas laterais de seu nariz, acima de suas orelhas e em sua cauda. Depois disso, conforme a perspectiva da câmera no vídeo mudava, Terrance viu alguns Haticat. Como esperado, esses Haticat também pareciam bem diferentes do Haticat de Hoenn. De repente, a pálpebra de Terrance tremeu e seus olhos se arregalaram. O que era essa coisa? Suas bochechas estavam inchadas em bolas redondas, seu nariz estava levemente inchado, sua barriga estava completamente arredondada e seu pelo estava ainda mais fofo. Se ele não estava enganado, provavelmente também era um Haticat? Mas seu tamanho, Terrance não conseguia acreditar em seus olhos. Comparado aos outros Haticat ao redor, seu corpo era pelo menos 4 ou 5 vezes maior. Terrance estimou pode até ser maior que ele. Um Haticat maior que um humano? Isso ainda é um Haticat? É um monstro. Você sabe o que está acontecendo com esse Haticat? Mestre Vitor perguntou. Terrance respondeu, poderia ser. Um Haticat que usou força bruta 10 vezes? Hahaha, então você também sabe fazer uma piada idiota. Mas isso não é força bruta. Terrance sabia que não era um movimento força bruta, mas o que exatamente estava acontecendo com esse Haticat? Mesmo que fatores ambientais e alimentares o fizessem crescer mais do que o Haticat médio, ainda deveria haver um limite. Esse tamanho era simplesmente ultrajante demais. Capítulo 429. Pesquisa da aura do Totem. É um Pokémon especial da região de Alola, conhecido como Pokémon Totem. Totem? Aquele no Monte Shinei. Não é o mesmo, disse Mestre Vitor. O Totem de Altaria do Monte Shinei é um status, uma prova de sua força na área do Monte Shinei, enquanto o nome deste Totem Haticat é mais como um termo único pertencente à região de Alola. Mestre Vitor explicou. Olhe com atenção, há algo especial neste Haticat. O vídeo então mostrou uma breve batalha, e Terrance ficou surpreso ao descobrir que, durante a luta, todo o corpo do Totem Haticat emitiu uma aura misteriosa. Você notou? O que o torna diferente dos Pokémon comuns. Sim, Terrance assentiu firmemente.
Embora ele não soubesse o que era a energia misteriosa que emanava de seu corpo, ela era definitivamente muito especial. Mestre Vitor, Terrance olhou para ele, acreditando que mostrar aquele vídeo não era apenas para apresentar o Pokémon Totem da região de Alola. Pokémon Totem são Pokémon poderosos que aparecem no final do desafio da ilha como um teste. Batalhar com eles também faz parte do desafio da ilha, disse Mestre Vitor com um sorriso. Então, para obter um Anel Z, é preciso lutar contra um Pokémon desse tamanho? Terrance ficou atordoado. Embora seu tipo ou habilidade não mudem, nem aprendam movimentos além dos limites de sua espécie, os Pokémon Totem são realmente poderosos, disse Vitor. Você está interessado? Sim. Terrance respondeu instintivamente, então de repente sentiu que algo estava errado e olhou para o Mestre Vitor surpreso. O que ele quis dizer com isso? Durante minha viagem de pesquisa na região de Alola, enquanto colaborava com a Fundação Aether no estudo de Ultra Bestas, descobri algo especial. Esse aspecto especial parece estar conectado ao Totem Pokémon. É uma pista e um caminho de pesquisa inacabado. E o ponto final da pesquisa deve ser a origem da aura do Totem, começou o Mestre Vitor, deixando de lado a diferença de tamanho. Os benefícios que o Totem Aura pode trazer a um Pokémon não são menores do que o aumento de poder causado pelo uso de um movimento que melhora as estatísticas. Você ainda não passou pelo exame de criador intermediário, não é? No seu nível atual, participar não tem muita importância. Em vez disso, seria melhor pesquisar e descobrir algo novo em um campo específico. Pesquisar a aura do Totem é uma boa escolha. Se estiver interessado, posso confiar a você os dados que reuni nos últimos 2 anos. Mestre Vitor, Terrance não sabia o que dizer. Essa pesquisa foi significativa? Extremamente significativa. Se Terrance tivesse sucesso, a honra de criador sênior estaria ao seu alcance. Pode até ser um passo crucial para ele se tornar um top criador. Mas Terrance não conseguia entender por que um projeto de pesquisa tão importante seria confiado a ele pelo Mestre Vitor. Como se visse através das dúvidas de Terrance, Mestre Vitor riu e disse, na verdade, não é tão importante quanto você pensa. Este caminho de pesquisa ainda é um trabalho em andamento, e se ele produzirá algum resultado ainda é desconhecido. Além disso, tenho inúmeros desafios não resolvidos no campo da genética que ainda não explorei completamente. Então não posso me dar ao luxo de desviar minha atenção para isso. Em vez de deixar isso ir para o lixo, é melhor deixar para vocês, jovens, explorarem mais. Na minha idade, não posso continuar correndo por Alola. Mestre Vitor sorriu interiormente. Embora seu raciocínio fizesse sentido, também era apenas uma desculpa. Esses dados de pesquisa e sua direção poderiam ser considerados um presente para Terrance. Embora eles não tivessem estabelecido oficialmente um relacionamento mestre-discípulo, Mestre Vitor já considerava Terrance como seu pupilo. Esse presente também era um teste. Se Terrance conseguisse concluir a pesquisa com sucesso, ele se tornaria um criador sênior, o mais jovem criador sênior. Se Terrance também herdasse seu legado como um top criador, seu status se tornaria verdadeiramente notável. Mestre Vitor, pretendendo tomar Terrance como discípulo, queria que ele alcançasse alturas ainda maiores. Embora o título de um criador sênior não fosse muito aos olhos de Mestre Vitor, era um marco essencial e um acúmulo de experiência para Terrance continuar avançando no campo da pesquisa. Além disso, aceitar o mais jovem criador sênior como discípulo também refletiria bem nele. Mestre Vitor sorriu calorosamente para a expressão de espanto no rosto de Terrance. Ele não conseguia pensar em uma razão pela qual Terrance recusaria. Eu estou disposto a continuar esta pesquisa. Terrance declarou. Esta não é de forma alguma uma pesquisa insignificante. Possuir Totem Aura é equivalente a ter um impulso inerente semelhante ao de um movimento de aprimoramento de status. Este não é apenas um avanço significativo no campo da criação, mas também um aprimoramento insubstituível para suas capacidades como treinador, amplificando muito sua força. Mas, meu ginásio, Terrance disse com um sorriso irônico. Pesquisar Totem Aura pode significar ficar em Alola por um longo tempo, mas ele tinha acabado de se tornar um líder de ginásio. Essa foi realmente uma escolha difícil de fazer. O ginásio? Mestre Vitor disse indiferentemente. Com seu status, ele havia ultrapassado há muito tempo o nível de um líder de ginásio e naturalmente não pensava muito na profissão de líder de ginásio. Um único Pokémon raro que ele criasse poderia render um preço de grandes famílias que excedia em muitos ganhos de longo prazo de um líder de ginásio médio. É simples. Você só precisa transferir sua posição como líder de ginásio para outra pessoa. As condições para herdar um ginásio são muito mais simples do que estabelecer um, disse Mestre Vitor casualmente. Isso deixou Terrance bastante exasperado. Embora isso fosse tecnicamente verdade, ele mal tinha aquecido o assento como líder de ginásio, e entregá-lo tão cedo poderia ter algum impacto na opinião pública do ginásio Falarbor. Mas então, Terrance balançou a cabeça. Comparado à honra de se tornar um criador sênior, esse assunto realmente parecia trivial. A reputação do ginásio ainda podia ser administrada. Terrance sempre esteve procurando o caminho para se tornar um criador sênior, e agora que a oportunidade estava bem na sua frente, ele tinha que agarrá-la. Além disso, isso também resolve uma preocupação de Terrance. Não importa o que aconteça, ter um ginásio significa que ele não precisa mais se preocupar excessivamente com todos na velha Casa Verde. Enquanto isso, ele poderia continuar se aprimorando sem ser retido pelas responsabilidades de um líder de ginásio. Se você encontrar alguma dificuldade, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Eu ainda tenho alguma influência na Liga OEN, Mestre Vitor ofereceu, preocupado que Terrance pudesse enfrentar problemas durante o processo de transferência do ginásio. Considerando que Terrance tinha acabado de se tornar um líder de ginásio, tal situação era de fato possível. Se a Liga OEN restringisse a transferência da posição de líder de ginásio de Terrance, haveria pouco que ele pudesse fazer sobre isso.
tudo bem. Terrance parou de hesitar. O mestre Vitor riu muito, assentiu satisfeito e disse, a partir de amanhã, iremos para a montanha de neve ali para esperar o Vulpix de gelo chocar. Terrance assentiu. Ele não estava particularmente preocupado com o ginásio. Se algum treinador tivesse desafios agendados, o líder do ginásio poderia atrasá-los por até um mês. Além disso, o Vulpix de gelo chocaria em menos de uma semana. Capítulo 430, Ilha do Pesadelo. O Monte Lanakila é um pico nevado que se eleva alto acima das nuvens. É também a montanha nevada mais famosa de Alola. Uma maravilha natural dessas é difícil de colocar em palavras. Quando Terrance olhou para ela, não pôde deixar de sentir o quão insignificante o poder humano era em comparação. Temos muita sorte, não vai nevar pelos próximos 2 dias. Cedo na manhã seguinte, Mestre Vitor trouxe Terrance aqui. Eles planejavam ficar até o Vulpix de gelo chocar. Não que o ambiente de eclosão fosse realmente tão rigoroso, mas por milhares de anos, a maioria dos Alola ninetales eclodiu e cresceu em montanhas nevadas. Mestre Vitor tinha uma obsessão quase fanática com esse método de eclosão de retorno à natureza, a ponto de ter publicado vários artigos discutindo como essa abordagem beneficiava o crescimento de Pokémon recém-nascidos. Se fosse qualquer outro treinador ou mesmo um criador, eles provavelmente não seriam tão rígidos. Mas novamente Mestre Vitor era quem estava pesquisando esse campo. Era apenas o sopé da montanha nevada. Quando chegaram ao Monte Lanakila, Terrance notou que a área não era desolada. Havia transeuntes, turistas e treinadores por todo lugar. Vamos! Mestre Vitor respirou fundo e Terrance assentiu. O objetivo deles era o nível superior da montanha nevada. Eles não tinham intenção de permanecer no pé. A região de Fiore é uma pequena região localizada relativamente perto da região de Sinnoh. Na região de Fiore, Pokébolas não são vendidas nem usadas. As pessoas aqui geralmente têm Pokémon que as seguem e cuidam delas diretamente. Por isso não há uma liga Pokémon na região de Fiore. Embora em alguns aspectos seja semelhante à região de Alola, ela está muito mais atrasada em civilização e contato com a liga. Não muito ao norte da região de Fiore fica uma ilha completamente isolada. As correntes marítimas ao redor da ilha são extremamente caóticas, dificultando o acesso por barco. Ela só pode ser acessada por meios aéreos. Abaixo da fina camada de nuvens, um ponto preto ficava cada vez maior. Era um Pokémon de aparência feroz. Seu corpo inteiro era cinza com toques de roxo em suas asas. Suas 4 garras afiadas rasgavam o ar enquanto voava, enquanto seus olhos exalavam um olhar imperioso, olhando para a ilha abaixo. Aerodactyl, um Pokémon feroz dos tempos antigos, possui dentes em forma de serra capazes de rasgar a garganta de um oponente. Como um Pokémon carnívoro típico, ele era o governante indiscutível dos céus durante sua era. Ilha do Pesadelo. Eu retornei. Uma voz veio das costas de Aerodactyl. Acontece que 2 humanos estavam cavalgando em Aerodactyl. Apesar de sua natureza violenta, o Aerodactyl não apenas permitiu que os 2 o montassem, mas seus olhos também revelaram uma onda de emoção, uma chamada reverência. Quando Aerodactyl se aproximou da ilha, as 2 pessoas pularam de suas costas, sentindo calmamente a aura arrepiante que emanava de dentro da ilha. O par era formado por um homem e uma mulher. O homem parecia mais velho, por volta de 16 ou 17 anos. Sua pele era muito clara, mas por algum motivo, seu rosto mostrava uma palidez doentia. A mulher tinha longos cabelos negros caídos sobre os ombros. Embora ela não fosse muito velha e seu rosto ainda parecesse um pouco jovem, todo seu comportamento irradiava um ar inacessível, fazendo-a parecer fria e distante. Fujiki, olha, não sobrou mais ninguém nesta ilha, disse o homem com um sorriso brilhante. Ele se espreguiçou preguiçosamente antes de devolver a Aerodactyl à sua Pokébola. A mulher chamada Fujiki lançou-lhe um olhar fraco e disse, não perca tempo. Tudo bem, mas deixe-me dizer isso com antecedência, ainda não somos páreo para ele. Desta vez, estamos aqui apenas para verificar sua condição. Também recebi notícias recentemente sobre 2 treinadores que têm altaria bastante forte. Depois disso, iremos vê-los primeiro. Ok. Ele balançou a cabeça sem jeito e murmurou para si mesmo. Eu sou o herói que sozinho destruiu o time Pesadelo e resgatou todos vocês. O mínimo que você poderia fazer é me dar um pouco mais de atenção. É melhor você conservar sua energia, disse Fujiki com raiva. Sim, entendi. Você é tão chato. Esta ilha era chamada de Ilha do Pesadelo. Era um lugar desolado e árido, com recursos escassos, raramente visitado por alguém. Pessoas comuns nunca viajariam tão longe só para visitar esta ilha esquecida por Deus. No entanto, os 2 que desceram de Aerodactyl começaram a inspecionar casualmente os arredores como se fossem os donos deste lugar no momento em que pisaram na ilha. Lucario. Finalmente, com o chamado suave do homem, um Pokémon humanoide apareceu ao seu lado. Para evitar que Pokémon não relacionados causem problemas, vamos dar a eles um pequeno aviso. O Pokémon humanoide tinha uma expressão calma e sua aura estava completamente oculta, dando uma impressão de absoluta quietude. Foi somente quando ouviu o comando do homem que ele lentamente focou sua atenção, levando a mão ao peito, não parecendo mais estar parado. Fujiki parecia acostumado com suas ações. O homem colocou sua mão nas costas da mão de Lucario, e tanto o humano quanto o Pokémon fecharam os olhos. Imediatamente depois, uma onda azul, aparentemente transparente, ondulou para fora, e toda a topografia da ilha apareceu nas mentes de Lucario e do homem. O poder da aura. Fujiki murmurou suavemente. No momento seguinte, partindo de sua localização, uma ondulação poderosa varreu instantaneamente. As folhas nas árvores próximas farfalharam e flutuaram para baixo e os Pokémon descansando e caçando nos arredores, sentindo essa energia. Todos pareciam ter visto algo assustador, fugindo apressadamente da área e se escondendo no que consideravam um lugar seguro. Tudo bem, isso deve evitar que qualquer Pokémon indesejado fuja, disse o homem enquanto abria os olhos, como se tivesse feito algo trivial. Você
Fujiki inicialmente queria dizer algo, mas assim que começou a falar, ela descartou a ideia de aconselhá-lo. Deixando para trás, ela começou a caminhar em direção à parte interna da ilha. Ei, espere por mim. Os poucos anos que passou sobrevivendo na Ilha do Pesadelo, que pareciam criar criaturas venenosas em um caldeirão, deixaram Fujiki mais aterrorizada não pelos ataques de Pokémon, pela traição de companheiros, pela escassez de comida ou pela solidão sem fim, mas pelos pesadelos implacáveis que a atormentavam nos últimos anos. Ela sonhou que era atingida na cabeça por uma pedra, com sangue escorrendo pelo rosto. Ela sonhava com ruídos estranhos, penetrantes na alma, que nunca cessavam, ecoando constantemente em seus ouvidos. Ela sonhou que sua traqueia estava bloqueada, que ela tinha dificuldade para respirar e que ela estava sufocando até a morte. Ela sonhou que estava sendo perseguida por uma sombra, sentindo um medo imenso, incapaz de gritar, incapaz de correr, acordando apavorada, encharcada de suor e com o coração acelerado. Ela sonhava em cair de uma grande altura, mas sempre acordava antes de atingir o chão. Queimaduras, afogamentos, eletrocução, envenenamento, inúmeros pesadelos acompanhavam as noites da maioria das pessoas da Ilha do Pesadelo. Para elas, o sono havia se tornado tão estranho que mal entendiam seu significado. Quando chegaram do lado de fora de uma caverna, os dois pararam de andar. Sua condição ainda é a mesma, disse o homem. Tanto ele quanto Fujiki sentiam como se tivessem caído em um abismo gelado, cercados por ilusões sem fim. Os horrores que tinham visto em seus sonhos pareciam reaparecer um por um diante de seus olhos. Eles nem sequer tinham pisado no território do Pokémon ainda e já tinham recuado. Com minha força atual ao lado de Lucario, ainda não somos fortes o suficiente para capturá-lo. Mesmo que meus outros Pokémon tenham melhorado, eles ainda estão um nível abaixo. Forçá-los a lutar não ajudaria e só distrairia Lucario. Só podemos usar o primeiro método. Fujiki assentiu. Ela olhou para a pulseira em sua mão, incrustada com uma pedra, e a outra pedra em sua mão, dizendo, será que realmente vai funcionar? Talvez. Se ainda não ganharmos nada desta vez, então estaremos em apuros. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.